Quarto ano nós vamos conversar um pouquinho. Hoje a nossa tarefa não vai precisar do quadro, então a professora vai conversar com vocês um pouquinho da aula de português, ok? Nós temos na página 195 um texto, uso da vírgula para evitar repetição de palavras, ok? Na verdade o título é uso da vírgula para evitar repetição. O que eu tenho que ver num texto? Olha só, leia um trecho de um conto escrito por um aluno do quarto ano. Alguém que está no quarto ano escreveu esse texto aqui. Eu vou ler para vocês exatamente como está aqui, ok? Depois nós vamos discutir. Coloquei a camisa, eu o suéter, eu o cachecol, eu o gorro. Só que o sol saiu, daí esquentou demais e eu comecei a suar. Então eu tomei o gorro, eu tirei o gorro, aí o cachecol e o suéter. Logo veio uma nuvem escura e escondeu o sol. Depois daí o vento voltou a soprar forte, daí coloquei de novo o gorro e o suéter e o cachecol e saí. Não demorou muito, já estava suando outra vez. Esse texto ficou legal de ser ouvido? Esse texto ficou bom de sonoridade, de quando a gente lê ele? E mesmo para ler a gente ficou muito cansado, ok? O que está faltando nesse texto então? Por exemplo, eu tenho que tirar um monte de e o. O que eu devo colocar no lugar desse e-o ou a-i-o? Tá vendo? Tem muitos aí. E-o, a-i-o, e-eu, aí-eu, e-eu. Todas as vezes que aparecem essas palavrinhas aí, o que eu devo usar imediatamente depois da última palavrinha para não ser repetitiva? Para não repetir o e, o e o, principalmente, essas duas palavrinhas, e, o e aí. O que eu devo usar nesse lugar? Quando eu estou fazendo um texto, eu preciso colocar a vírgula. Então, eu tenho que colocar a vírgula. Tá vendo? Nesse texto aqui, ó. Ficou um texto totalmente sem coesão nem coerência. Ficou um texto até chato de ler. Cansativo e sem nexo, né? Sem sentido, ok? Então, o que nós vamos fazer? Aqui na página 196, vocês vão reescrever esse texto aqui. Vocês vão reescrever esse texto, mas utilizando a vírgula no lugar das palavras repetidas. Desses e-o, tá? Então, vocês vão escrever usando a vírgula no lugar correto. Vocês já devem saber usar a vírgula, porque nós já trabalhamos bastante isso. Então, vocês devem reescrever esse texto sabendo o lugar que vocês devem colocar a vírgula. Tirem os termos repetitivos e coloquem vírgula no lugar. Ok? Essa é a primeira tarefa. Na segunda tarefa, começa na página 197, é uma produção de texto, tá? E 198, tá? Então, eu vou começar falando para vocês o que é na 197. No conto O Segredo, o narrador é um narrador observador, ou seja, alguém que vê os fatos, mas não participa deles. Lembra que a Pro já falou? O narrador observador e o narrador personagem. O narrador observador é aquele que conta o texto, mas ele não participou da história. Lembra que a gente viu isso na sala? E o narrador participante, né? Ele narra o fato que está acontecendo com ele está na história. Então, como o conto O Segredo é escrito por um narrador observador, você vai passar esse texto, você vai escrever um outro texto contando essa mesma história, mas como se você fosse personagem. Você vai ser o narrador personagem, tá? Você vai entrar dentro da história do Faísca, tá? Então você vai recontar essa história no seu caderno de português, como se você estivesse dentro dessa história, como se tivesse acontecido. Você está dentro da história do Faísca, você é o melhor amigo do Faísca e estava lá na hora dos fatos. Eu tenho um roteiro aqui na página 197 e 198, que você vai primeiro ler esse roteiro para depois escrever essa história no caderno, ok? Prestem atenção, tá, gente? Em uma folha avulsa, não é folha avulsa, tá? Já começa por aí, é no caderno de português. Você vai colocar o cabeçalho, a data e escrever reconto do texto O Segredo. Narrador, personagem. Ok? Vocês têm que assistir esse vídeo para saber disso, tá bom? Então vamos lá. Reescreva esse conto como se fosse narrado por um dos companheiros de Faísca, ou seja, um narrador personagem.
Após a revisão final, passe o texto a limpo, ilustre-o e presenteie alguém da sua família. Não precisa, tá? Tirar a folha do caderno. Você vai deixar porque a prova vai corrigir, tá bom? Então, olha lá. Pense. Letra A. Os companheiros de Faísca estavam com ele a todos os momentos da narrativa? Sim ou não? Justifique. Não é só sim ou não, tá? B. De que forma esse novo narrador pode contar ao leitor os fatos ocorridos com Faísca quando ele estava sozinho? Então, você vai pensar nas respostas dessas perguntas antes de escrever, ok? 3. Antes de começar a escrever, coloque-se no lugar do narrador e pense assim. O que você e seus companheiros faziam quando a praça ficava deserta? O que Faísca fazia quando não estava trabalhando? O que você e seus companheiros achavam que tinha dentro da caixa de Faísca e por quê? Como você soube que Faísca ficou muito tempo na porta de uma loja de discos? O que você disse aos companheiros sobre esse fato? O que você e seus colegas resolveram fazer para descobrir o segredo de Faísca? Como você e seus colegas se sentiram depois de falar com o Gringo? Quem tentou alertar Faísca sobre a aproximação do Gringo? Por que Faísca não conseguiu ouvir o alerta? O que aconteceu quando o Gringo se aproximou de Faísca? O que você sentiu ao presenciar esta cena? Lembra que você vai estar dentro da história, ok? Como ficou sabendo o que Faísca guardava na caixa? Número 4. Faça primeiro um rascunho. Durante o trabalho, releia o texto que está criando para verificar o que já contou e o que ainda falta contar. Se não se esqueceu de manter sempre o mesmo narrador, ou um dos companheiros de Faísca, você não pode sair desse tema, tá? Você tem que ser o amigo dele. Então, você tem que contar a história como se você estivesse lá presente, ok? Se ao narrar, usou os pronomes eu e nós, tem que usar os pronomes. Você não pode falar o amigo do Faísca. Eu avisei o Faísca que iríamos buscar a turma. Nós resolvemos contar tudo para o Faísca. Então você tem que usar os pronomes eu e nós, porque você é narrador, personagem agora, ok? E os outros colegas também são narradores, personagens, eles participam da história, tá? Se usou palavras que indicam a sequência dos acontecimentos na história. Se caracterizou os personagens de forma que o leitor possa imaginar como eles são. E se descreveu o cenário em que se passa a história. Aqui na página 199, ele foi camarada com você, ó. O autor do livro já escreveu um pedação aqui como você pode começar essa história, sendo narrador personagem. Olha lá. Se desejar, o conto pode começar assim. Preste atenção no parágrafo. Parágrafo é 2 dedinhos na linha antes de começar, tá? Começar para dentro do último dedinho, ok? O que eu vou contar já aconteceu há algum tempo, vírgula. Mas, sempre antes de mas, é vírgula, tá, gente? E não é mais. Mais é de colocar, é de adição, é de intensidade. Agora, mas é o contrário, tá? Mas se eu fosse, mais colocaram, mais foram, é mas, tá? Mais é se você for somar. Então vamos lá. Mas foram fatos tão marcantes que nunca vou conseguir esquecer. Tá vendo? Tá na primeira pessoa. O Faísca era um engraxate como eu e os outros companheiros. A gente ficava esperando os fregueses em uma praça da cidade. Quando não tinha trabalho, era hora de brincar. Um dia, a gente estava brincando de pegador e o Faísca estava quieto num canto. Eu fiquei de olho nele. Foi quando eu vi Faísca. Você vai continuar. Então, olha, já tem um pedação pronto aqui para você, ó. Já deu uma boa ideia do que você tem que fazer. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão escrever esse texto no caderno de português, ok? Então, vocês obrigatoriamente amanhã vocês vão ter que assistir esse vídeo aqui, porque a Pro não tem como passar isso lá no Trello, tá? É somente por aqui. Então, a nossa conversa é que vai encerrar com o texto que você vai escrever no caderno, tá bom? Caprichem, prestem atenção, cuidado com os parágrafos e com a pontuação e não esqueçam do parágrafo, tá?
Início de frase, letra maiúscula. Tá bom, pessoal? Caprichem na letra e caprichem na história. Não pode sair fora da história, tá? Tem que ser a mesma história de Faísca, mas que você esteja lá dentro. Tá bom? Então, leia todas essas instruções aqui, ó. Mais essas instruções aqui, antes de começar o texto. Tá bom? Então, bom trabalho. Português vai ser essa tarefa de hoje, porque é uma tarefa um pouco mais extensa e depende só de você. Tá bom? Não depende da mamãe, do papai ou de alguém para te ajudar. Depende de você, porque você que tem que criar e escrever. Tá bom, pessoal? Vocês têm que criar o hábito de criar textos, vocês não estão fazendo texto. Então, a gente vai passar a criar mais textos, escrever mais. Tá bom? É muito importante para vocês. É extremamente necessário. Tá bom, galerinha? Então, bom trabalho a todos. Espero ver um texto melhor que o outro. Todos devem fazer, tá? Vai valer nota esse texto. Depois a Pro avisa mais pra frente. Certinho? Então, bom trabalho a todos.